De volta com o Correio Debate, a gente retoma a conversa com o ex-governador Ricardo Coutinho, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E essa pré-candidatura que você lançou tem gerado, me parece, essa é a minha leitura, inclusive divergências internas dentro do Partido dos Trabalhadores. Você começou dizendo que fazia uma dobradinha com o deputado Luiz Couto contra o fisiologismo do Congresso e tal, mas eu vi, inclusive, umas entrevistas do deputado federal Luiz Couto se queixando da sua atuação enquanto pré-candidato. Dá para superar essas divergências? Dá para fazer mesmo essa dobradinha com o Luiz Couto? Olha, Hermes, meu foco, naturalmente, né, como eu acho que deve ser o foco de qualquer candidato dentro do PT ou dentro da federação, precisa ser a disputa externa. Porque se a gente não perceber que o mundo é muito maior do que o eleitor exclusivamente do PT, a gente não consegue fazer nenhum deputado. Então é a sociedade que nós precisamos dialogar com ela, apresentar soluções, ter um caráter de combatividade, essas coisas todas, né? Então o meu foco é esse. Eu quero que cada companheiro que seja candidato a deputado federal dentro do PT ou companheira tenha o máximo de votos possível. Eu não estou concorrendo com ninguém, eu estou concorrendo com uma grande parte do centrão que está se aliando com a extrema-direita e está fazendo desse país um inferno. Então, é esse o meu foco não é ninguém dentro do PT, imagina, não é? Então, eu estou assim, o meu discurso que eu estou dizendo aqui é o meu discurso em qualquer reunião, em qualquer conversa, não existe outro discurso, porque é nisso que eu acredito. Se alguém dentro do PT está acreditando em coisa diferente, eu só lamento e quero que as pessoas possam acordar para isso que eu estou dizendo. O senhor considera que o Partido dos Trabalhadores da Paraíba se posicionou como deveria, nesse caso da decisão de Gilmar Mendes e também no posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que anunciou o recurso? O PT não demorou a manifestar uma solidariedade ao seu nome, não? Não, eu não posso querer, né? Eu sou grato por tudo que eu recebo. Então, veio uma nota do PT, eu agradeci, inclusive, numa publicação dessa nota, agradeci aos companheiros. Mas a nota veio depois que a imprensa começou a questionar a omissão. Mas as coisas às vezes são assim mesmo, né? Isso não é o mais importante para mim, né? O mais importante é que a gente tenha a capacidade de compreender o que é que está em jogo, né? Por exemplo, nós temos, Hermes, uma tarefa muito grande. O presidente Lula teve 69% dos votos aqui dentro desse estado. Certo. Nós temos que ampliar. Não dá para pensar em diminuir, nós temos que ampliar. Só que ampliar a partir de 69% é uma tarefa muito difícil. Então é preciso que a gente tenha um mesmo caminho, tenha uma mesma capacidade de intervenção. Compreendeu? Então, esse é um foco importante que eu acho que o partido precisa definir. O partido, eu não estou dizendo que o partido está fazendo isso, mas assim, o partido não pode, nós não podemos dizer simplesmente que o Lula é o nosso foco e ao mesmo tempo, ao lado do Lula, nós termos, usarmos isso para fazer algumas costuras que não sejam tão garantidas para o sucesso da campanha de Lula. Certo. Né? Então, eu não sou dono da verdade. Vamos clarear mais esses pensamentos. Porque, por exemplo, o PT hoje, aqui da Paraíba, conversa com dois campos. Um que tem veneziano, mas que tem a pré-candidatura de Cícero Lucena, notadamente mais à direita, né? E tem também conversa com João Azevedo, que apoiou historicamente Lula, mas que tem Lucas Ribeiro, que é do PP, do progressista, que se posiciona também dentro desse, vamos dizer assim, desse status que o senhor chama de centrão, né? Então, essa conversa do PT com esse segmento estariam se dando de uma forma errada, errônea? Eu acho que esses dois campos, eles se situam no campo da direita. Da direita. Eu acho que esses apesar da presença de veneziano, apesar da presença... Evidentemente que o veneziano é um senador que sempre tem votado com as pautas importantes do governo do presidente Lula dentro do Senado. Então, é um mandato que, creio eu, nós temos que preservar esse mandato. E esse é o meu compromisso, né? Agora, por outro lado, né,
você tem uma confusão muito grande, porque quantos desses dois blocos que aí estão, incluindo o atual governador, que espontaneamente falam na defesa ou então naqueles momentos em que o debate é grande pelo país, quantos falam espontaneamente defendendo a posição do presidente Lula? Eu não conheço. Eu olho assim e não conheço. Então, o senhor acha que o PT deveria evitar esse apoio público? Eu acho que o PT tem que conversar com todo mundo, já que a decisão não é aqui na Paraíba, a decisão é uma decisão nacionalizada e é correto. O PT tem que conversar com todo mundo, não vejo problema nisso. Vai vir uma decisão que passa muito pelo sentimento, pelo feeling do presidente Lula, né? Essa é uma outra questão. Mas se me perguntassem o que é que eu acharia, eu diria, vamos costurar os dois apoios, como foi em 2010, como eu quis em 2022, né? Vamos costurar os dois apoios e, ao mesmo tempo, vamos dar ao PT e à militância do presidente Lula, que é maior do que a militância do PT, a capacidade de se coesionar a partir de uma candidatura que seria lançada pelo PT. Ou seja, não seria uma candidatura para quebrar tudo aqui dentro, mas seria uma candidatura para coesionar a militância, né? E, ao mesmo tempo, no segundo turno, nós estaríamos conversando dentro do quadro que, porventura, se dispusesse naquele momento. Essa é a minha, né? Por quê? Porque eu acho que as duas candidaturas não conseguem falar para o coração de uma parte do eleitorado. Porque uma parte do eleitorado está se sentindo totalmente sem representatividade? Sem representatividade. Não é? Qual é o programa que se coloca? Qual é o debate sobre a pobreza que nós temos aqui dentro desse Estado, sobre o semiárido, sobre democracia, sobre as coisas que interessam, Hermes? A política existe para isso. A política não existe para outras coisas, não é para empregar fulano, cicrano, não é para pegar uma emenda, fazer uma coisinha ali, outra acolá. Não é para isso que existe política. E esse Congresso, penso eu, esse Congresso tem que ser mudado. Não adianta você ficar com raiva do presidente lá da Câmara dos Deputados, você ficar com raiva, com razão do Congresso e, ao mesmo tempo, não mudá-lo. Nós temos que mudá-lo, porque essa mudança ela vai ser fundamental para o futuro desse país. Começa pelo voto, né? E só o voto, porque esse voto, ele é igual, do desempregado ali da Ilha do Bispo até o cara mais rico que mora lá no Bessa daqui do nosso estado. Okay. Esse voto é completamente igual. Né? Okay. Ricardo Coutinho, obrigado pela presença no Correio Debate. A gente ficaria aqui um bom tempo conversando ainda sobre a política, boa política muito partidária. Obrigado, mas, infelizmente, é tempo, né? Televisão é tempo. Obrigado e muito obrigado, boa sorte aí na sua missão. Muito obrigado. Vai dar certo.